Amém, obrigado. Fiz umas anotaçõezinhas aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus, queridos. Eu creio que esta manhã será uma manhã de milagres, porque Jesus, Ele é bom em fazer milagres. E você crê que Ele está aqui, querido? Jesus está aqui. E ontem eu estava fazendo algumas coisas, escrevendo, né? Para ministrar hoje aqui, fazendo alguns rascunhos. Eu falei, Senhor, eu quero falar um pouco sobre Jairo. E o Senhor poderia me dar algumas informações, porque era o Senhor que estava lá. Foi o Senhor que acompanhou Jairo. Foi o Senhor que fez o milagre. O Senhor está desde o começo que Jairo chegou até o Senhor, até o último momento, que foi o momento do milagre. Então, o Senhor é a pessoa certa para poder falar com a sua igreja o que aconteceu lá. Qual foi o sentimento daquele pai? Qual foi o seu sentimento ao ver aquele pai ali? Como é que foi no momento do milagre, no momento dos incrédulos? O Senhor sabe com detalhes e com muita profundidade, porque o Senhor estava lá. O Senhor foi o protagonista, não foi o coadjuvante. Por isso que eu acredito, querido, que Jesus tem algo especial para você. Jesus tem milagre para você. Ele sempre tem milagre, mas hoje Ele vai fazer algo especial na sua vida e na minha vida. Deixa eu dar uma chave para vocês sobre o vale de ossos secos. Pega aí no coração de vocês. Com respeito ao vale de ossos secos, quando nós cantamos esse louvor, se você pegar lá Ezequiel 37, você vê que o Espírito Santo pegou Ezequiel, arrebatou ele, levou ele em espírito para um vale de ossos secos. Por que ele foi levado no espírito e estava tendo visões de um vale de ossos secos? Porque o posicionamento de Israel no ambiente natural, no mundo natural, desestruturou o ambiente espiritual. Então, para que as coisas fossem consertadas, elas têm que primeiro ser consertadas no ambiente espiritual, porque foi a atitude no ambiente natural que desconcertou o ambiente espiritual, e as consequências foi no ambiente natural. Então agora ele tem que se posicionar no ambiente natural, espiritualmente, se posicionando para que as coisas no ambiente espiritual se alinhem, para que Deus mude as situações no ambiente natural. Então as coisas onde tem que ser consertadas não é aqui, é lá. É no ambiente espiritual. O caos estava no ambiente espiritual. Resolveu lá, as coisas mudaram no natural. Então não tente resolver as coisas aqui, resolva as coisas aqui, amém? Aí você vai ver que umas coisas vão melhorar rapidamente. Isso é uma chave para vocês. Senão você vai ficar se cansando, se fadigando, e vai chegar um momento que você vai dizer, meu Deus do céu, não aguento mais. Porque tentar resolver as coisas no ambiente natural vai levar você à fadiga, a um cansaço, a um estresse. Mas com respeito, mas se você mergulhar para o princípio correto, as coisas vão ser muito mais rápidas. Amém? Isso é uma pequena chavezinha. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo 5.
Creio que vocês já ouviram bastante essa mensagem sobre Jairo. Mas abra o teu coração aí, dá uma oportunidade para Jesus poder trazer algo especial do coração dele para você. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 21. Posso virar aqui? Pode entrar. Fica aí para vocês. Aleluia. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, verso de número 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se achegou a ele um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Em outra tradução está que ele adorou. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24. Jesus foi com ele. Vamos pular aqui no verso 35. Falava ele ainda, ele está aqui falando com a mulher do fluxo de sangue, que ele havia curado. Falava ele ainda quando chegara alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, sem dar atenção às tais palavras, disse ao pai, ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? Uma pergunta. A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, riam-se de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, porque pessoas incrédulas não irão presenciar os milagres, tomou o pai da criança, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados, ou perplexos, ou assombrados. Queridos, um dia de Jesus. Se nós analisarmos aqui no Evangelho de São Marcos, do capítulo 5 em diante, você vai ver um dia de Jesus. E um dia de Jesus tinha muita coisa, era uma agenda muito cheia. Em um dia Jesus fez muitas coisas. Se nós só pegarmos esse texto aqui de Jairo, a gente não vamos conseguir entender ou prestar atenção em tantas coisas que Jesus fez em um dia. Mas se nós pegarmos desde o capítulo 5, do verso 1 em diante, você vai ver que aonde Jesus chegava, algo sobrenatural acontecia. Jesus, ele vai para a cidade de Gadara, e lá ele expulsa os demônios, de um homem que tinha uma legião de demônios. Aí Jesus é expulso daquela cidade, porque os comerciantes não queriam Jesus ali, porque ele havia expulsado os demônios para 3.000 porcos, então mexeu com a economia da cidade. Jesus então é expulso daquela cidade, então ele volta novamente para
o lugar onde ele morava, que era Cafarnaum. Então no versículo 21, Jesus ele volta para Cafarnaum, que foi o lugar em que ele escolheu para ser a sua base. Porque Jesus ele viveu quase toda a sua vida em Nazaré, mas depois da morte de João Batista, ele mudou para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade onde ele poderia se locomover, era próximo de várias outras cidades ali na região da Galileia, mas Cafarnaum era a base de Jesus, assim como Antioquia era a base de Paulo e Barnabé. Eles saíam, faziam missões, mas sempre voltavam para a sua casa. Porque sempre na sua casa tem algo novo para você. Tem um pão fresco do céu para você. Sabe que tem pessoas que visitam aqui, que já frequentaram e agora está de volta aqui para ouvir uma mensagem hoje? Porque tem pão vivo. Queira ou não queira, aqui dentro de você, você sabe que aquele lugar foi o melhor lugar para você. Não, você não estaria aqui. Que no momento de dificuldade e de luta na sua vida, foi na casa do pão, aqui nesse ambiente, que Deus fez algo na sua vida. Que Deus alinhou algo na tua vida. Que Deus usou pessoas para te exortar, para te alinhar, para te corrigir, para te amar, para te lapidar. Então você pode ir para muitos lugares, mas você sempre vai voltar para Cafarnaum. Assim como Paulo sempre voltava para Antioquia, fazia missões, mas voltava para a sua base, Antioquia. Jesus andava por todas as regiões da Galileia, curando os enfermos, expulsando demônios, pregando as boas novas do reino, mas ele sempre voltava para Cafarnaum. E não foi diferente neste dia. Jesus é expulso da cidade dos Gadaras. Então ele volta para Antioquia, para Cafarnaum. Quando ele chega, uma multidão se reúne em volta de Jesus. E até alguns dos discípulos de João Batista, que queriam algumas explicações de Jesus com respeito ao jejum, estavam ali. Então Jesus está ali conversando com eles, e de uma hora para outra chega um homem e se prostra e começa a suplicar, começa a adorar, começa a aclamar por Jesus. E esse homem não era um homem comum. Nós lemos aqui, ele era príncipe de uma sinagoga, ou chefe de uma sinagoga, ou dirigente de uma sinagoga. E não era de uma sinagoga qualquer. Era a maior sinagoga de Cafarnaum, porque Jairo morava em Cafarnaum. Com certeza Jairo já tinha ouvido alguns ensinos de Jesus, porque Jesus por muitas vezes entrou na sinagoga de Cafarnaum e ensinava ali. Algumas vezes Jesus até expulsou demônios na sinagoga de Cafarnaum. Provavelmente Jairo, ele era príncipe ou dirigente desta sinagoga. Então Jairo, ele já tinha ouvido falar das maravilhas que acontecia por meio da vida de Jesus, ou ele já tinha ouvido sobre os ensinos de Jesus. De um jeito ou de outro, ele sabia quem era Jesus. Então, quando chega a destruição, quando a morte está entrando em sua casa, quem ele lembra? Pensa comigo. Jairo num dia de trabalho, num dia cansativo,
lá cuidando da sinagoga e administrando muitas coisas, aconselhando muitas pessoas, preparando o culto. Aí à tarde ele vai cansado para a sua casa. Quando ele entra na sua casa, ele dá de frente com uma situação que acaba com ele. A sua filha, a Bíblia diz, a sua única filha de 12 anos estava doente. E não era uma doença qualquer, era uma doença que iria levar ela à morte. Então quando Jairo se depara com aquela situação, quando ele olha para os olhos da sua filha e vê, querido, quem aqui é pai? Levanta a mão. Você lembra do seu filhinho ou da sua filhinha quando ficava com febre? A angústia que dava no seu coração? Ou quando o seu filhinho ou a sua filhinha tinha aquela febre interna que dava aquela tremedeira, né? E você fala, meu Deus, o que eu faço agora? E bate aquela angústia, aquele desespero, vontade de chorar. Imagina quando Jairo, ele abre a porta e entra para dentro da sua casa, e ele olha para os olhos da sua filha, deitada naquela cama, e ela não conseguindo nem levantar a mão, nem dizer assim, oi paizinho. Ele olha para aquela situação, olha para a sua mulher, e ela, vamos pensar aqui com a nossa mente santificada. Talvez a mulher dele diz assim, amor, eu não sei o que fazer. Ela está assim desde manhã e só está piorando. Sabe, ela não comeu nada, não está bebendo água. Sabe, eu não sei mais o que fazer. Jairo poderia ter pensado, bom, vamos levar ela para o médico. Porque ele era um homem influente. Ele deveria conhecer algum médico. Mas quando ele olha para ela e vê que a vida está saindo dos olhos dela, a única coisa que vem na lembrança de Jairo não é procurar um médico, não é procurar os amigos, não é procurar a sua área de influência. O que veio na mente de Jairo foi: eu sei quem pode resolver este problema, esta situação. Eu sei quem pode. Jairo sai da sua casa e ele vai ao encontro de quem? Ele não foi atrás de qualquer um. Ele não foi atrás de pessoas que nós achamos e acreditamos que podem resolver os nossos problemas. Ele foi atrás daquele que ele já tinha ouvido falar a respeito dos milagres que ele realizara nas circunvizinhanças. Ele foi atrás da pessoa certa. Você está aqui para ouvir o mesmo Jesus que disse para Jairo: eu vou com você para a sua casa. O mesmo Jesus está aqui para dizer a você: eu vou com você para a sua casa. Quem está comigo aqui? Quando Jairo
Ele chega diante de Jesus. Ele não chega cheio de polpa, ou com o narizinho empinado. Quando ele chega diante de Jesus, ele já chega de joelho, irmão. Ele já chega adorando, suplicando, intercedendo. Imagine comigo a multidão ali tentando falar com Jesus, os discípulos de João Batista tentando ali tirar algumas informações com respeito ao jejum, e aquela multidão falando e falando nos ouvidos de Jesus, e ele ali ouvindo e explicando e conversando. Mas de uma hora para outra ele vê um homem prostrado, adorando, suplicando. Ele chega assim, pensa comigo, ele diz: para todos vocês, pare, tem alguém adorando aqui. Pense comigo, Jesus mandou parar a multidão. Vocês estão gritando demais, mas eu estou ouvindo um som de adoração. Jesus para e começa a ouvir. Aquele homem começa a suplicar. A palavra suplicar significa pedir com humildade. Não estou falando de um homem qualquer, estou falando de um príncipe de uma sinagoga, de uma autoridade elevadíssima, um homem influente em Cafarnaum. Ele está ali adorando e suplicando, adorando e suplicando, até que ele vai para um nível diferente, que é de intercessão. Interceder é quando você se coloca na brecha de outrem. É como se ele dissesse assim: Senhor, a minha filha precisa de ti. Ela está doente. Ele não está pedindo por ela, ela está doente. O Senhor pode ir comigo, curá-la, salvá-la. Jesus olha e diz a palavra. Como foi dita a palavra? Levanta-te, eu vou com você. Jesus foi com ele. A adoração mexe o coração de Deus, querido. A súplica, a maneira em que você entra na presença de Deus. Ele entrou com grande clamor e com grande súplica. Você sabia que a gente conseguimos até explicar sobre intercessão, sobre oração de rogos, rogar, sobre oração de súplica, suplicar, mas dificilmente você consegue explicar a oração de clamor, porque a oração de clamor não é apenas gritar, não é apenas dar brado. A oração de clamor junto com a súplica é algo que vem de dentro de você, com uma intensidade, com uma força, que quando você clama por meio da súplica, Deus se levanta rápido, correndo do trono dele. Não tem como você explicar clamor, porque é uma mistura de sentimento,
de urgência, de dor, de medo, de preocupação, de inquietação, de ansiedade, vários sentimentos no mesmo tempo. Então você sai de dentro de você algo tão poderoso, que não tem tempo de esperar. Há uma urgência naquele clamor. Então Deus se levanta rápido e Ele começa a agir, e Ele começa a intervir. Eu lembro uma vez que a minha esposa veio a morrer no carro. O pulmão dela encheu de sangue e ela morreu do meu lado. E da minha casa até o hospital, no carro dava 15 minutos. Quem é que fica sem respirar 15 minutos, irmão? Mas quando eu estava no carro, indo, eu clamei. Eu não sei explicar para você qual é o sentimento, porque é inexplicável. Não é gritar, não é dar brados, é algo que vem lá do fundo, que não dá para... É só quem passa por isso. E quando eu clamei, eu tive o discernimento de Deus levantando rápido do trono e dizendo para ela assim: volta. E ela voltou. Quando chegamos no hospital, foi algo tão sobrenatural que já estava tudo preparado. Já tinha até médicos com cadeira, querido, de roda, esperando por ela. Como que isso aconteceu? Eles já estavam esperando a gente. Imagina no hospital público. E naquele dia, Deus falou tantas coisas conosco. Um dos médicos chegou para tirar o batimento cardíaco dela, medir a pressão, olhou para ela e disse assim: aconteceu alguma coisa no caminho, não aconteceu? Ela disse: sim, aconteceu. Porque você está morta aqui falando comigo. Como assim? Você não tem pulsação, você não tem batimento cardíaco, você está morta aqui. Sua temperatura é quase de morta. E você está falando aqui. Aquele médico, ele não saiu do plantão dele, ficou sentado lá. E Deus falou: tudo isso que está acontecendo na minha vida e na vida da minha esposa hoje, Deus falou naquele dia. A noite toda Deus falou conosco, como eu estou falando com vocês. Mas a palavra que me curou, Ele falou tantas coisas, mas a palavra que me curou foi quando Ele disse: filho, eu te amo. Aquilo veio como um bálsamo, mas tudo foi resposta de um clamor que eu não sei te explicar com palavras. Jairo adorou e clamou com súplica, intercedendo pela sua filha. Jesus não pensou duas vezes, Jesus foi com ele. E eles estão indo para a casa de Jairo. Ele confiante: Jesus está comigo, vai chegar na minha casa, aquela situação toda vai mudar. Mas no trajeto há um pequeno atraso. Aparece uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. 12 anos sofrendo. Jesus sente que dele sai virtude, sai poder quando ela toca nas orlas dele, quando ela toca na orla de Jesus. Então ele para, porque ele sentiu que o poder que estava nele havia sido tirado. Ou seja, é como se Jesus estivesse cheio de força, de poder. Naquele toque daquela mulher, ele: opa, preciso parar aqui. Por quê? Porque saiu poder de mim.
Jesus para e aquela mulher não consegue esconder o que acabara de acontecer com ela. E Jesus começa a conversar com ela. E Jesus está instruindo ela. Jesus está dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, ser livre do teu mal. Enquanto Jesus está conversando com aquela mulher que ele acabara de curar, vem alguém da casa de Jairo e traz a notícia. Qual foi a notícia? A tua filha está morta, pare de incomodar o mestre. Talvez Jairo naquele momento tenha tomado um susto. Como é o que você acabou de me dizer? Eu estou dizendo que a tua filha morreu, não tem mais jeito. Querida, nossa mente ela é rápida em formar imagens, né? Talvez naquele momento ele já estava vendo a menina já deitada na cama, morta. O coração dele já começou talvez a entristecer. Não se sabe que quando você recebe uma notícia, né? Assim que você não está esperando, você está ali tendo uma esperança que algo bom vai acontecer, que algo tremendo está para acontecer na sua vida. Aí vem uma sentença de morte, vem uma sentença de destruição. Talvez Jairo começasse a pensar: poxa, Jesus, se o Senhor não tivesse parado para dar atenção a essa mulher, nós chegaríamos a tempo do Senhor curar a minha filha. O Senhor levou muito tempo aqui. O Senhor levou muito tempo explicando para ela sobre fé e salvação. O Senhor demorou muito tempo agora é tarde demais para minha filha. Mas, querido, talvez todos esses pensamentos tenham vindo à mente de Jairo. Talvez quando a incredulidade começou a entrar, e Jesus, tendo o dom da palavra do conhecimento, já percebeu que a incredulidade estava começando a bater na porta de Jairo. A Bíblia diz: e Jesus nem deu atenção a estas palavras. E Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Deixa eu dizer algo para você. Se você já recebeu uma palavra de Deus, se você já teve um sonho profético a respeito da sua vida ou a respeito de alguém, se algum profeta ou alguma profetisa já entregou uma palavra de Deus para você, que testificou dentro de você que era de Deus, deixa eu dizer algo para você: Jesus não está demorando, existe o tempo certo, Ele nunca chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Com algumas pessoas, não são todas, mas com algumas pessoas, Jesus não se move pela necessidade, mas sim por propósito. Com algumas pessoas, ele se move pela necessidade. Você vê que Jesus supriu a necessidade de muitas pessoas. Mas com algumas pessoas, meu irmão, Ele não se move pela sua necessidade. Ele se move por um propósito maior. Algo grande para ser colocado na sua mão. Algo poderoso
de Deus para você. Então você precisa passar pelo processo. Com estas pessoas, Ele não antecipa. Ele está junto, mas não te impede de passar pelo processo. Mas Ele está do teu lado, caminhando com você. E quando você pensa em desistir, tem uma vozinha dizendo atrás de você: não desista, continue no caminho, eu estou com você. Quando você está esmorecendo, vem uma voz e diz: não esmoreça, ande mais um pouco, e eu vou mostrar o quanto vale a pena estar comigo. Não deixe que as imagens na sua mente possa ditar a sua vida. Provérbios já dizia: como imagina a sua alma, assim será. Se você ficar se imaginando como um derrotado, se você já começar a colocar todos os seus projetos e os seus sonhos dentro de um caixão, você não vai viver e nem ver o grande milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Ou melhor dizendo, iria fazer, porque você decidiu colocar os seus projetos e os teus sonhos dentro de um caixão. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho ou bonzinha, não. É porque Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, e Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Jesus não tem compromisso com você, Ele tem compromisso com a palavra dEle. A decisão de permanecer nele é sua. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, tudo o que pedires em meu nome vos será feito. A decisão é sua. Jairo decidiu jogar fora todas as imagens de derrota, todas as imagens de morte, e ele abraçou com toda a força o que Jesus disse: não temas, não tenha medo, crê somente. Crê somente. Eu não estou pedindo muito de você, Jairo. Jesus não está pedindo muito de você, Ele só está pedindo para você: crê somente nas palavras que eu já liberei sobre a sua vida. E não espere palavras novas, não espere coisas novas se você ainda não está usufruindo das palavras que você recebeu há 10 anos, 5 anos atrás, irmão. Como é que Deus vai começar te dando coisa se aquilo que foi dito lá atrás ainda nem se cumpriu? E não se cumpriu não foi porque não chegou o Kairós de Deus, não se cumpriu porque você não se preparou no Cronos. O Cronos, tempo, Kairós, tempo de Deus, tem que andar junto. Você recebe uma palavra e vai se preparando até chegar o Kairós. Quando o Kairós chega, ou seja, o tempo de Deus chegou na sua vida, tempo da visitação de Deus sobre a tua vida, quando chega, não vai encontrar uma pessoa despreparada, vai encontrar uma pessoa até cansada, até desanimada.
até quase abatido. Quando o Kairós chega, nós estamos, querida, parecendo um arroz de terceira, tudo quebrado. Mas quando o Kairós chega, porque o Kairós chega, ele vem é o tempo da visitação, e Jesus olha para você e diz assim: não fugiu do processo. Mesmo cansado, mesmo desanimado, quase sem fé, não consegue mais nem levantar a mão para adorar, nem para louvar, mas mesmo assim, não desistiu. Mesmo assim, continuou. Mesmo sem ter força até para vir à minha casa, mesmo assim, veio arrastando. Então quando o Kairós chega, não vem porque você está pulando, rodopiando, sapateando. Quando o Kairós vem, você está quebrado, meu irmão. Você está quebrada, minha irmã. Mas quando vem a unção do Kairós, tudo em você é renovado. O seu ânimo é renovado, e o seu vigor espiritual é renovado. A sua casa é renovada. O milagre passa a acontecer, não uma vez a cada 10 anos, mas todos os dias você experimenta algo novo de Deus. Os 10 anos, os 20 anos, os 7 anos de processo, você nem sente, irmão. Você até esquece das lutas. Aquilo agora serve de testemunho. Mas não vai te ferir mais, não te magoar mais. Quem está comigo? Eu não sei de que horas que eu vou. Passa mais um pouquinho. Agora pensa comigo, queridos. É que agora que ia começar a pregar. É sério, eu estou aqui preparando o palco, tá? É sério. A minha pregação é apenas 10 minutos. Só estou aqui contando uma história para vocês. Quando Jesus chega na casa de Jairo, pulando aqui, quando ele chega na casa de Jairo, ele coloca os incrédulos para fora, coloca os seus discípulos que foram com ele para dentro, Jairo e a sua esposa, e ele vai até a menina e ele libera uma palavra dizendo: Talita cumi, menina, levanta-te. A menina ressuscita e começa a andar sobre a casa. Amém? Passa-se um tempo. Agora eu começo a pregar, tá bom? Passa-se um tempo, alguns meses, porque a Bíblia diz que por causa daquele milagre muitas pessoas aceitaram Jesus e o seu ensinamento. Mas um dia essa menina está ali com algumas pessoas, então alguém faz uma pergunta para ela. Alguém chega para ela e diz assim: menina, porque o nome dela não é Talita, você sabe disso, né? O nome dela não é Talita cumi. Essa foi a palavra que Jesus usou para restar: menina, levanta-te. A Bíblia não fala o nome dela, mas vamos chamar ela de Tatá, tá bom? A Tatá. Alguém chega assim e diz: Tatá, conta para nós, como foi passar por essa experiência de quase morte? A gente queremos saber, conta para nós. E ela começa a contar: olha, uma experiência de quase morte, e o que eu presenciei, o que eu vivi, não tem como expressar por meio de palavras. É algo assim imensurável. Abri os olhos com a voz de Jesus dizendo para eu me levantar. Eu não sei como explicar isso para vocês, mas essa experiência mudou não só a minha casa, mas todos à minha volta. Mas para mim foi algo muito especial ter recebido um toque
de Jesus Cristo, ter recebido um grande milagre de Jesus. Eu sou muito grata a Jesus por isso. Como eu sou grata a Ele, como meu pai e a minha mãe é grata a Ele por este grande milagre. Mas deixa eu dizer algo para vocês: nada disso teria acontecido se não fosse por causa do meu pai. Eu estou aqui falando com vocês e testemunhando por causa do meu pai. Mas explique isso direito para nós, Tatá. Você quer entender? Quero. Então vou explicar para vocês. Um dia meu pai chegou na minha casa, e quando ele entrou dentro de casa e me viu doente e a morte saindo do meu corpo, ele não ficou ali estagnado, ele não ficou ali parado. Ele olhou para mim e disse: eu tenho a solução. E ele foi atrás da solução. E ele só voltou para casa com a solução do problema. O meu pai trouxe a glória para dentro da minha casa. Eu sou grata a Jesus. Eu amo o que Jesus fez. Mas se não fosse pelo meu pai, a graça e o milagre não teria entrado dentro da minha casa, e eu não estaria aqui. Eu sou muito grata, meu pai. Será que um dia o seu filho vai poder falar isso para você, pai? Será que um dia o seu filho vai poder olhar nos teus olhos e dizer: como eu sou grata a você, pai? Como eu sou grata a você, mãe? Porque o Senhor trouxe a glória para dentro da minha casa. Ah, meu Deus do céu. Espero que agora você está entendendo. É você, homem, que traz a glória para dentro da sua casa. É você, homem, que tem que buscar a glória. É você, homem, que tem que buscar o poder. É você, homem, que tem que buscar. É você que tem que buscar. Você tem que jogar por terra essa estrutura de orgulho, assim como Jairo jogou por terra todo orgulho para ir se prostrar diante de Jesus. Ele chegou diante de Jesus e ele começou a adorar Jesus, e ele começou a buscar a face de Jesus, e ele moveu o coração de Jesus. Foi isso que Jesus disse para mim: espero que você continue me amando. Sabe por que não houve mudanças na sua casa ainda, homem? Porque você não está levando a glória para dentro dela. Você não está buscando o milagre na fonte certa. Está tentando fazer as coisas do seu jeito, na sua força. Continue. Você vai cansar e vai se fadigar, vai até alcançar alguma coisa, mas não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Deus tem para você, Ele dá aos seus até quando dorme. Você está dormindo e Deus está fazendo. Ai, meu Deus do céu. Está na hora de Deus levantar os homens guerreiros. Está na hora de Deus levantar os homens intercessores. Está na hora de Deus levantar você, homem, para começar a buscar a Deus nas madrugadas, para você começar a orar e adorar. Jairo chegou diante de Jesus, sabe, de uma maneira correta. Chegou adorando, chegou suplicando, intercedendo, clamando. Ele chegou de uma maneira correta, mas ele também chegou, sabe,
sabe, quebrantada a estrutura de orgulho de Jairo ficou para trás. O que você está fazendo, homem, para proteger sua casa, para proteger sua mulher, para proteger seus filhos? O que você está fazendo? Resolvendo as coisas do seu jeito, no seu braço, na sua gritaria, no seu autoritarismo? É desse jeito e ponto, acabou. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Deus está dizendo para você: vai buscar a glória e leve a glória para a sua casa. Você vai ver, querido, o que vai acontecer. Comece orando 10 minutos, mas acorde 3 horas da manhã e vai orar. Acorde 4 horas, 6 horas da manhã, dobra o joelho. Você não vai ficar sonolento por alguns dias, mas daqui a pouco você vai começar a orar, vai começar a dizer: Deus, misericórdia, misericórdia. Você não vai ter palavras, vai estar falando assim: Deus me perdoa, Deus tem misericórdia de mim, Deus me ajuda. Só são essas palavras que vão sair da tua boca, mas depois de um tempo você vai estar dizendo: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos. Afaste os homens sanguinários, afaste os homens malignos, afaste os ensinamentos demoníacos. Deus, guarda a minha casa, guarda a minha vida. Você vai estar fluindo cada vez mais. Jesus está desafiando a você a seguir o exemplo de Jairo. Agora, você fica quietinho aí, homem, que eu vou falar com as mulheres. Você, mulher, tem a obrigação de manter a glória intacta que o seu marido leva para casa. A responsabilidade de conservar a glória é sua. Não seja Mical. 2 Samuel capítulo 6 diz que Davi está levando a glória para dentro de Jerusalém. A arca dançando, rodopiando. E quando terminam os sacrifícios, Davi separa um pedaço de carne, vinho e pão para os homens e para as mulheres que ali estão, e diz: vão para os seus lares e abençoe as suas casas. Davi vai correndo para a sua casa para abençoar Mical e para abençoar a sua casa. Quando ele entra na sua casa, ela olha para Davi e diz assim: seu vadio. A glória que estava em Davi, a presença que estava em Davi se exauriu, acabou, e ele foi abatido pela palavra da sua mulher, que chamou um homem que estava levando a glória, levando uma bênção, levando um milagre para dentro da sua casa. Aquela mulher tola acabou com a glória, acabou com a presença, quando ela chamou o seu marido de vadio. Ei, mulheres, deixa eu dizer algo a você: você pode conservar a glória dentro da sua casa, ou você pode destruí-la com apenas uma palavra. E fazer o quê? Fazer com que a sua casa se torne estéril. Aí nada dá certo na tua vida. Seu marido trabalha como um condenado, vai buscar a glória, mas quando chega em casa, você está com cara amarrada, cheirando alho, cebola, cabelo
chega reclamando, só murmura, tem conta para pagar, não sei porque você me tirou da casa dos meus pais. Você está trazendo esterilidade para a tua casa. Pegue o pouco que você tem, levante aos céus e diz: obrigado, Jesus, pela família que eu tenho. Obrigado, Jesus, pelo marido que eu tenho. Mesmo que ele ainda não traz a glória, mas você tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Seu marido ainda não ora, não jejua, não faz nada para trazer a glória para a tua casa. Profetiza, mulher, não que nós cantamos aí, profetiza, profetiza, profetiza sobre a vida dele. Esse vale de ossos secos vai se encher do poder e da glória de Deus. É sua responsabilidade, homem, levar a glória. Sua responsabilidade, mulher, em manter a glória. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vocês continuam me amando? Querido, nós vivemos em tempos difíceis. Ou você, homem, se posiciona como Jairo, ou infelizmente a morte está batendo a porta. E não estou falando só de morte física, morte espiritual, a morte da inocência dos nossos filhos, a morte dos nossos relacionamentos, casamento. Está na hora de acordar. Vocês concordam comigo, homens? Você bate no peito dizendo que é o profeta, o sacerdote de casa. Mas que sacerdote é esse que não intercede? Que profeta é esse que não profetiza? E você, mulher que vai em conferências de mulheres sábias que edificam a casa, mulheres como Abigail, você que declara: eu sou como Débora, mas quando falta o azeite e a farinha,